O seu nome tem um significado bem conhecido, que é pedra. Mas sabemos também que o nome dele, antes de ser Pedro, não era esse, era Simão. E Simão é o grego de Simeão, que significa ouvindo. Pedro era filho de um homem chamado Jonas, ou João. Ele era irmão de André, e foi André aquele que teve a alegria, o privilégio, a satisfação de levar Pedro a Jesus. Ele era inicialmente da cidade de Betsaida, e Betsaida significa a casa dos pescadores. E ele era, nós sabemos, Pedro, um grande pescador. Ele era inicialmente pescador só de peixes, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e foi, além de pescador de peixes, transformado em pescador de homens. Ele era sócio de Zebedeu, e Zebedeu é um nome conhecido nosso também, porque Zebedeu é pai de Tiago e João. A gente sabe também que Pedro era casado, e a gente sabe isso por dois textos. Um dos evangelhos, porque certa vez Jesus curou a sua sogra, e se ele tinha sogra, naturalmente então ele era casado. E há um texto de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em que ele fala que alguns apóstolos viajavam levando consigo cada um a sua esposa, e diz, como é costume de Pedro. Enquanto Jesus, quando começou o seu ministério aos 30 anos de idade, Jesus morava na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. E Pedro era discípulo de Jesus, aliás, era o mais conhecido de todos. Mas dessa multidão, Jesus foi selecionando pessoas para estarem mais próximas dele. E aí ele selecionou 70, dos 70 ele tinha 12, e dos 12 ele tinha 3. Desses 3, Pedro faz parte. E quando Pedro se torna então mais do que participante da multidão, mas um discípulo do círculo íntimo de Cristo, ele vivenciou coisas que ninguém mais viveu, como a ressuscitação da filha de Lázaro, como o monte da transfiguração e como as agonias do Getsêmani. Pedro tinha um temperamento muito diferente, muito inconstante. Você deve se lembrar daquele texto em que Jesus andava sobre as águas, e Pedro, o primeiro sempre a falar, disse assim, não deve ser Jesus não, e se for, manda que eu vá andando também sobre as águas, até onde o Senhor está. E aí Jesus disse, pode vir. E aí lá vai Pedro, o único então a descer daquele barco e andar sobre as águas. E aí aquele mesmo Pedro cheio de fé que deu alguns passos sobre as águas, é o mesmo Pedro que instantes depois vacila na fé e começa afundando. Quando Jesus perguntou, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, isso Pedro, quem revelou isso para você não foi carne, não foi sangue, quem revelou isso para você foi o Espírito. Continua, e aí Jesus fala assim, olha, eu estou indo para cumprir a Escritura, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. E aí Pedro disse, não Jesus, não permita, não fala uma coisa dessa, o Senhor não pode ser morto desse jeito. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque você está servindo agora de pedra de tropeço. E o que dizer da última ceia? E aí Pedro que falou, de jeito nenhum Jesus, todos podem te abandonar, menos eu estarei contigo para o que der e vier, eu estou inclusive disposto a morrer pelo Senhor. E aí Pedro disse, e Jesus disse, não Pedro, se você soubesse rapaz, nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. E a gente pode pensar, puxa vida, mas como que um homem desse pode ter tido o seu nome mudado por Jesus para pedra? Porque pedra é firme. Pedro parecia mais uma água inconstante. Só que na verdade, quando Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, ele não estava dizendo aquilo que Pedro era, mas está dizendo aquilo que Pedro seria. Pedro foi uma das poucas pessoas que teve uma visita individual com o Cristo ressurreto. Aí Pedro mudou, aí ele foi pedra mesmo. Aí é o Pedro do livro de Atos, aí é o Pedro diferente, é o Pedro firme, é o Pedro pedra, é o Pedro rocha. E Pedro é uma das 120 pessoas cheias do Espírito Santo no dia que a igreja começou. E aí naquele primeiro dia então que a igreja foi inaugurada, houve um sermão, houve uma pregação. E o primeiro sermão, a primeira pregação da história da igreja de Cristo foi pregado por Pedro. Ele se tornou um líder da igreja primitiva, se tornou uma das colunas da igreja. Ele recebeu as chaves do reino, como Cristo havia dito. Jesus estava dizendo, olha, você que vai abrir a porta da pregação do evangelho, tanto para os judeus quanto para os gentios. E a gente vê no livro de Atos, assim, um Pedro pedra mesmo, fazendo uma porção de coisa. Tinha um homem paralítico de nascença, e Pedro ordenou, Enéas, levanta e anda. E aquele homem que nunca tinha andado, começou a andar sem precisar fazer uma sequer sessão de fisioterapia. Uma mulher tinha morrido, Dorcas, e Pedro é chamado, vai lá à casa dela, ela está morta,
e Pedro ora sobre a vida daquela mulher e ela levanta, mesmo já tendo estado morta. Demônios apareciam, atormentavam, prejudicavam o trabalho, e Pedro, com uma só palavra, dizia: sai, Satanás, expulsa o demônio em nome de Cristo, e o demônio ia embora, sobre a autoridade da palavra de Pedro. Pedro era um cara tão incrível que por onde ele passava, as pessoas queriam ser curadas, mas era muita gente para um homem só, e as pessoas então começaram a colocar os doentes encostados assim no muro, nas paredes, para que quando a sombra de Pedro passasse, a sombra de Pedro curava. Você já pensou nisso? Esteve preso algumas vezes, e uma delas num presídio de segurança máxima, acorrentado a 2 soldados, e um anjo visita de noite, as correntes se quebram, os portões se abrem sozinhos, e Pedro é liberto de uma prisão de segurança máxima. Esse é Pedro, o grande Pedro. O evangelho da palavra que nós temos escrito por João Marcos foi ditado por Pedro. Em torno do ano 68, Pedro foi condenado a morrer crucificado por conta de sua fé em Cristo. E quando ele foi então pregado, colocado naquela cruz, Pedro disse: eu estou morrendo da mesma maneira como o meu Jesus morreu, crucificado, mas disso eu não sou digno. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Nos seus livros, os 2 que ele escreveu, a gente encontra a presença de Cristo assim manifesta. Eu destacaria como Jesus sendo a grande esperança. É interessante que as 3 maiores virtudes indispensáveis para nos acompanhar durante toda a vida, Paulo apresenta no final de 1 Coríntios 13, quando ele fala que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas o maior delas é o amor. É interessante que para cada um dos 3 grandes nomes do Novo Testamento, cada um tem um foco. Então, fé é Paulo é o apóstolo da fé. O amor é João é o apóstolo do amor. E Pedro é a esperança. Pedro é o apóstolo da esperança. E Jesus é a nossa esperança, irmãos, em meio aos nossos sofrimentos. Jesus é a garantia que nós temos de que dias melhores virão. Primeira carta de Pedro, por que ele a escreveu? Ele queria encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé durante a perseguição. E Pedro, ele trabalha muito a questão do sofrimento na primeira carta. Para termos uma ideia, por exemplo, só em primeira carta de Pedro, que são 5 capítulos, Pedro fala a palavra sofrimento 12 vezes. Tem mais vezes a palavra sofrimento em 1 Pedro do que em todas as outras cartas juntas. Ele disse o seguinte: olha, vamos olhar para Jesus, porque Jesus é a grande referência para nós, porque Jesus é o grande modelo para nós, porque ele também foi perseguido, porque ele também foi torturado, porque ele também foi castigado, e porque ele também se deixou morrer por causa da mensagem que ele estava disposto a pregar e que ele viera propriamente anunciar. E Pedro fala sobre graça em todos os capítulos da sua primeira carta, e ela é a base então para se superar e se resistir aos sofrimentos. E o livro então, 1 de Pedro, pode ser dividido em 3 partes. A primeira, que vai do capítulo 1 até uma parte do capítulo 2, em que ele mostra a graça de Deus na salvação. A segunda parte, que vai de algo do capítulo 2 até parte do capítulo 3, ele fala da graça de Deus na submissão. E a parte final, que vai do meado ali do capítulo 3 até o final do capítulo 5, ele fala da graça de Deus no sofrimento. Primeira é a seguinte: Jesus é a pedra principal. Você sabe que a igreja ela é uma organização, um organismo, criado, fundado pelo próprio Cristo, e como toda estrutura, ela tem a sua base, ela tem o seu fundamento, ela tem o seu alicerce, e Jesus é que é o alicerce. Pegando-se aquele texto em que Jesus disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, há muitos que entendem que esta pedra que Jesus falou seria Pedro, como se Jesus dissesse: sobre você, Pedro, é que a igreja será edificada. Mas não, porque se a igreja tivesse sido construída sobre Pedro, a igreja tinha acabado no primeiro século. O próprio Pedro diz assim: Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que Deus fez dele, fez de Cristo, fez desta pedra a principal de esquina. Então o próprio Pedro, que hoje é tratado em tantos meios, como sendo a pedra da igreja, o próprio Pedro diz: pedra não sou eu, pedra é ele, base é ele, fundamento é ele. Jesus é a pedra principal da igreja.
Pedro ensina também na primeira carta sua de que precisamos estar sempre prontos para responder sobre a nossa esperança. Ele diz: vocês precisam estar sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. É Pedro quem ensina para a gente na sua primeira carta que é preciso lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque a ansiedade é um excesso de futuro, é uma preocupação exagerada do dia de amanhã, do que vai acontecer, do que pode acontecer. Só que a gente sabe que o futuro pertence a quem? A Deus. Que quem já está no futuro cuidando dele para mim? Deus. Então eu vou lançar sobre quem já está no futuro o meu futuro. E lançar, irmãos, é se livrar para valer. A gente tem a tendência de querer dividir a carga com Deus. Imaginemos uma sacola, uma bolsa em que pegamos uma alça, entregamos uma só a Deus e falamos assim: Deus, segura aí a minha ansiedade. Mas eu fico segurando a outra alça. Eu sei que isso aqui é muito difícil e eu sei que não é sempre que a gente consegue, mas eu sei que a gente terá uma vida muito mais calma, muito mais saudável, inclusive, se a gente aprender a descansar mais em Deus. Só que aí o texto diz que eu posso lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado. E eu nunca vi Deus furar no cuidado com ninguém. E a primeira de Pedro ainda me ensina que o diabo anda ao derredor querendo nos tragar. A gente sabe que o diabo não está aí para brincadeira. É dito que ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia e ainda faz hora extra, né? É como se dissesse: o diabo não tira férias. E uma vez alguém brincou assim, né? Se o diabo não tira férias, então deve ser por isso que a vida dele é um inferno. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele sabe que o tempo dele é curto. Então ele trabalha com todo o gás, com toda a força, com todo o empenho para me destruir. Mas sabe o que é curioso, irmãos? O diabo não precisa de cratera para invadir a nossa vida. Ele precisa de uma brecha. Cuidado com as brechas que você está dando para o diabo na sua vida. Ele não precisa de mais do que isso. Ele está ao derredor, procurando uma única oportunidade. Mas aqui na minha vida ele não vai ter. E na sua também não. Amém? Não vamos dar lugar para o diabo. A segunda carta de Pedro é menorzinha, são só 3 capítulos. E ele escreveu esse texto com a intenção de alertar os cristãos para não serem enganados por falsos profetas. E a gente tem que conhecer muito bem a verdade, se firmar na palavra de Deus e não na palavra dos homens, para a gente não cair. A segunda carta de Pedro tem 3 capítulos, cada uma com uma ênfase. E se a ideia maior de Pedro é combater os falsos profetas, o grande tema dele aqui nesse texto é o conhecimento. Porque o ignorante é que é enganado. O primeiro capítulo da segunda carta mostra o desenvolvimento do caráter cristão. O capítulo 2, a condenação dos falsos mestres. E o capítulo 3, a confiança que devemos ter no retorno de Cristo. Quero destacar com você alguns textos muito conhecidos desta segunda carta. Um deles é o seguinte: toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A gente sabe que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, num período aí de 1600 anos, desde o primeiro ao último texto, mas a Bíblia ela é tão maravilhosa, tão diferente de qualquer outro texto que possamos ler, que a gente pode, ao lê-la com o coração aberto, chegar claramente à conclusão de que é impossível que um livro desse seja fruto da mente humana. É o que ele afirma, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui traz naturalmente a ideia da eternidade de Deus e a ideia de que Ele está acima da esfera do tempo. E a última coisa que eu destaco aqui de Pedro, um dos textos conhecidos dele, para nós, é que o mundo acabará com fogo. Pedro argumenta que num primeiro momento, quando a terra foi destruída, foi com água, com o dilúvio, e que agora Deus acabará com fogo. E aí é Pedro quem diz que os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo em fogo se desfarão. E tudo e todos que existem na terra serão consumidos. Não vai sobrar nada e não vai sobrar ninguém. E a gente sabe que o fim do mundo está próximo. Jesus está perto de voltar. E a gente sempre, quando pensa sobre estas coisas, a gente precisa refletir se a gente está preparado para esse momento.